nós testamos os 14 mais populares truques de cozinha. Nós aqui no Incrível adoramos navegar na internet e procurar por dicas úteis para facilitar as nossas vidas. Ultimamente, decidimos testar algumas dessas dicas. Por exemplo, esses truques de culinária são tão eficientes quanto suas curtidas e compartilhamentos sugerem? É verdade que o seu leite vai ficar dentro da panela se você colocar uma colher de pau em cima da mesma? Vai ajudar a evitar lágrimas se você colocar um pouco de sal na tábua de cortar antes de cortar cebolas? Vamos conferir juntos! Número 14. Modo rápido de cortar tomate cereja. Você já ouviu falar que para cortar todos os seus tomates cereja ao meio de uma só vez, você precisa colocá-los entre 2 pratos rasos e cortar pelo vão com uma faca afiada? Vamos assistir o processo juntos. Cortar tomates desta forma é bastante incômodo. Nós conseguimos cortar apenas alguns deles assim e precisamos retornar à maneira antiga. Este truque pode funcionar se você utilizar uma faca bastante afiada, mas mesmo assim você vai ter dificuldade em cortar todas as frutas exatamente ao meio. E mais, não se esqueça, uma faca muito afiada. Uma conclusão não satisfatória que tivemos que chegar. Não funciona. Número 13. Leite que ferveu demais. Nós devemos saber que para fazer questão de que seu leite não derrame quando ferve demais, você precisa colocar uma colher de pau em cima da panela. Para chegar a um resultado livre de erros, nós não poupamos no fogo sob a panela. E adivinha o quê? O leite ainda assim derramou e a colher de pau não fez nada para prevenir isso. Bom, parece que esse truque não faz sentido algum. Número 12. Bolinho na caneca. Às vezes, você se dá por conta de que precisa de uma injeção de carboidratos urgentemente, de preferência na forma de um pequeno bolo. Mas começar todo o processo de fazê-lo por causa de uma pequena sobremesa? Será? Uma forma fácil e rápida de fazer o seu delicioso bolinho é colocar os ingredientes em uma caneca e colocá-la no micro-ondas. Talvez você já tenha até mesmo visto misturas especiais para este propósito nas prateleiras dos mercados. Mas também é possível fazê-lo você mesmo. Afirma-se que você vai gastar apenas 7 minutos no processo inteiro. A nossa pergunta é: isso funciona e é comível? Para preparar o bolo, pegamos um ovo e o misturamos com pequenas quantidades de farinha, açúcar e cacau. Então adicionamos um pouco de água, fermento e uma pitada de sal e misturamos tudo. Para dizer a verdade, a nossa receita tinha um gosto adquirido. O bolinho ficou um pouco borrachento e com gosto de panqueca, mas provavelmente varia muito de sabor de acordo com a quantidade dos ingredientes utilizados. Essa receita pode ser útil como uma maneira divertida de introduzir as suas crianças ao mundo de cozinhar em casa. Então, funciona, mas o resultado talvez não seja ideal para todo mundo, especialmente se você tem um paladar refinado. Número 11. Descascar ovos rapidamente. A ideia é que, para deixar os seus ovos mais fáceis de serem descascados, você deve colocá-los em água fria após cozinhá-los. Este é um velho e bom truque testado pelas nossas avós e mães, e ele merece a sua reputação. Colocar os ovos em água fria os deixa fáceis de serem descascados, então utilize, isso funciona que é uma beleza. Número 10. Uvas congeladas ao invés de gelo. Dizem que uvas congeladas podem ser utilizadas para esfriar o vinho. Às vezes, você não tem tempo suficiente para resfriar uma garrafa inteira de vinho. Neste caso, você precisa de algumas uvas congeladas na sua taça. Não deveria ser nenhuma surpresa que uvas brancas vão complementar vinhos brancos, e uvas vermelhas funcionam perfeitamente com vinho tinto, mas é mais uma questão de estética. Que resultados obtivemos? Ao contrário de cubos de gelo que derretem na sua taça, as uvas congeladas não diluem a bebida. Elas esfriam o vinho tão bem quanto e têm um aspecto lindo. Teste. Isso funciona. Número 9. Evitar lágrimas de cebola. Você sempre chora quando corta cebolas? Isso pode ser tão irritante, especialmente se você é mulher e está usando maquiagem. Talvez a coisa que vai salvar você é colocar um pouco de sal na tábua de corte? Ao longo do nosso corajoso experimento, nós determinamos que este truque poupa algumas lágrimas, mas não todas. Funciona, mas o efeito das cebolas nos seus olhos é apenas diminuído, então rímel à prova d'água é a solução. Número 8. Deixar o sorvete mais macio. Você ama sorvete? Você sabe aquela pessoa que compra potes enormes dessa delícia gelada, os coloca inteiros no congelador e tem dificuldades enormes em se servir de uma porção?
Dizem que envolver o seu pote de sorvete com um saco plástico antes de colocá-lo no congelador deixa o sorvete mais macio e, portanto, mais fácil de servir. Vejamos, guardar o sorvete por muito tempo no congelador normalmente o endurece, o que significa que você precisa esperar para servi-lo ou comê-lo. Testar este truque ajudou nosso sorvete a manter a sua maciez. Como resultado, conseguimos servir belas taças rapidamente. Yes! Amantes de sorvete, isso funciona! Número 7. Abacate cortado. Se você cortou um abacate pela metade, mas tem a intenção de usar apenas uma das metades, faça questão de escolher a sem caroço. A metade que contém o caroço tem uma chance muito melhor de se manter fresca na geladeira. Bom, nós fizemos este experimento deixando duas metades de abacate na geladeira, uma com o caroço e a outra sem. Após 2 dias, as duas metades tinham uma aparência nem um pouco fresca. Isso não funciona. Coma os seus abacates na hora e não os armazene. Número 6. Descascar alho rapidamente. Você normalmente se irrita com o trabalho necessário para ter um dente de alho descascado? Acredita-se que para fazer isso rapidamente você precisa colocar o dente de alho em um pote e chacoalhar bem. É um truque realmente útil se você quer descascar diversos dentes de alho de uma só vez. Apenas não se esqueça de cortar as pontas e chacoalhe o pote o mais forte que conseguir. Caso contrário, nada irá acontecer. Não precisa mais perder tempo em uma tarefa desnecessária. Esse truque funciona. Número 5. Cubos de gelo de azeite de oliva. Essa dica diz: congelar azeite de oliva em uma forma de gelo faz com que ele dure muito mais tempo. Mesmo após um ano, você ainda pode usar este azeite para fritar. Você pode adicionar ervas e temperos verdes ao óleo antes de congelá-lo e então usá-lo em pratos quentes ou saladas. Congelados deste modo, seus temperos verdes manterão seu sabor e aroma. Ao mesmo tempo, o cheiro deles vai ser oprimido e provavelmente não passará para os outros alimentos no seu congelador. Nada conseguiu evitar que testássemos essa dica. O sucesso dela depende da qualidade do azeite utilizado. Se você utilizar azeite de oliva não refinado, ele vai congelar a 5 graus. Por outro lado, óleo comum filtrado para fritar não vai congelar tão facilmente. Então, isso funciona se você utilizar azeite de boa qualidade. Número 4. Evitar que maçãs escureçam. Talvez você já tenha ouvido falar que suco de limão ajuda a evitar que a maçã cortada escureça. Como isso funciona? Apenas pingue um pouco de suco de limão nas fatias de maçã. No nosso experimento, isso produziu um resultado fantástico. Não apenas preveniu as fatias de escurecerem, mas também fez com que as maçãs ficassem mais brancas e radiantes. Portanto, se você quer que maçãs tenham uma aparência bonita, seja para suas crianças exigentes ou para decorar o seu prato, lembre-se, isso realmente funciona. Número 3. Manter as bananas frescas. Enrolar em plástico filme as pontas das bananas ajudará a fruta a ficar fresca por mais tempo. Funciona ainda melhor se você separar as bananas e cobrir a ponta de cada uma. Para testar este truque, nós utilizamos 2 bananas, uma enrolada em plástico filme e a outra no seu estado natural. Qual você acha que foi o resultado? Após 3 dias, as 2 frutas estavam igualmente incomíveis. Este truque simplesmente não funciona, infelizmente, mas parece que nada pode parar o processo natural de deterioração. Número 2. Cozinhar um ovo ao contrário. Você pode cozinhar um ovo de dentro para fora, o que significa que quando você o descascar, você vai ver a gema cobrindo a clara, utilizando meia calça e uma fita adesiva. Essa dica é assim: envolva o ovo completamente na fita adesiva, coloque-o dentro da meia calça e gire com vontade. Gire bem forte. Isso vai fazer com que a gema e a clara troquem de lugar. Não se esqueça de ferver o ovo depois, sem remover a fita adesiva. Este truque não é para a mulher frágil comum. Girar rapidamente um ovo dentro da meia calça é uma tarefa difícil. Além disso, após cozido, o ovo é extremamente difícil de ser descascado. Talvez para alguém com uma força fora do comum e nervos de aço, essa dica seja útil. Para a gente, isso simplesmente não funcionou. Se você conseguiu fazer isso, nos conte nos comentários. Número 1. Manter as suas verduras frescas. Ah, pode parar, eu comprei essa alface ontem, por que ela já parece morta? Você já passou por essa situação? A internet recomenda que para manter as suas verduras frescas por vários dias, você deve amarrá-las em um maço, colocá-las na água e cobri-las com um saco plástico. Nós pensamos, por que não?
Usamos 2 maços de verduras. Um dos maços foi submetido a todas as manipulações deste truque, e o outro deixamos como estava. Poucos dias depois, o resultado estava aparente. O método descrito nessa dica ajuda a preservar as suas verduras 100%. Que tipo de mágica é essa? Não hesite e use este truque, definitivamente funciona. Você estava testando todas as dicas junto com a gente? Ou talvez você conheça outras dicas de culinária? Compartilhe as suas experiências nos comentários e nos dê um joinha. E se você quiser ser o primeiro a mergulhar no mundo de fatos interessantes, inscreva-se no nosso canal. Junte-se a nós aqui no Incrível!